Eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, sou subprocurador-geral do Distrito Federal, professor de Direito Disciplinário, advogado atuante no tema do Direito Administrativo de Servidores Públicos há mais de 20 anos e autor de livros jurídicos. Nesta série de vídeos, eu vou tratar de alguns princípios previstos na Lei Federal 9784, de 1999, que informam o processo administrativo disciplinar e não podem ser ignorados pelos que atuam na matéria e pelos próprios acusados no feito. Bem, a Lei 9784, de 1999, como Lei Geral de Processo Administrativo, tem uma aplicação subsidiária ao processo administrativo disciplinar. E, em seu artigo 2º, elenca uma série de princípios informadores do processo administrativo que incidem no processo administrativo disciplinar. Um dos grandes princípios importantíssimos na atualidade e que talvez não tenha recebido tanta preocupação da parte ainda dos acusados em processo administrativo é o próprio princípio da motivação. O princípio da motivação, ele decorre de uma maior importância que se vem progressivamente conferindo ao controle dos atos administrativos. De início, no quadro pós-Revolução Francesa, ainda no século XVIII, posteriormente com a criação do Conselho de Estado na França, se veio adotando uma postura de evitar inicialmente um controle maior sobre os motivos do ato administrativo, sobre a discricionariedade, sempre se procurando evitar, inclusive pelo sistema de jurisdição de contencioso administrativo, jurisdição administrativa, que os atos administrativos fossem perscrutados, sindicados pelo Poder Judiciário Ordinário na França. E essa ideia trouxe ao Conselho de Estado na França algumas impressões de que alguns julgamentos, especialmente sancionadores, haveria excesso de poder, haveria uma faixa manifesta de abuso contra o administrado, contra o cidadão. E o Conselho de Estado ele passou a adotar uma teoria importante chamada de erro manifesto de apreciação, em que o órgão julgador do contencioso administrativo passava a verificar abusos no enquadramento jurídico, inclusive errôneo, do fato, da infração, por exemplo, praticada, ou seja, também a incompatibilidade da medida sancionadora adotada, da pena imposta, em relação à conduta praticada. Essa ideia já decorre e vem sendo aperfeiçoada da necessidade de a administração pública justificar as decisões que adota em relação a direitos do administrado. As medidas que implicam sacrifício ou restrição de direitos do cidadão não podem mais ser objeto de abuso, de arbítrio, de medidas absolutamente incontroláveis em seu fundamento, em seu conteúdo. Deve, no nosso sistema brasileiro, o Poder Judiciário dispor de condições, de meios, para avaliar a correção e a proporcionalidade, a justiça das decisões adotadas. A própria discricionariedade, aquela faixa livre de oportunidade de conveniência conferida ao administrador público pela lei, tem sido objeto de controle por força dos princípios constitucionais. A proporcionalidade incide como meio de razoabilidade, como meio de se conformar às medidas, ainda que a título discricionário, que sejam más, que sejam despidas de fundamentos razoáveis, que sejam abusivas, que se demonstrem incompatíveis com os postulados da boa-fé. Então, o princípio da motivação,
ele decorre de uma maior liberdade assumida no nosso ordenamento jurídico, dos postulados da democracia, do republicanismo, da ideia de participação ativa do povo, do cidadão nas decisões administrativas, no controle do abuso de poder, na restrição sobre a ampla liberdade da autoridade administrativa decidir. Então, as decisões administrativas adotadas contra direitos dos cidadãos, as penas aplicadas especialmente, devem ensejar um juízo de razoabilidade, devem demonstrar uma justificativa ampla, robusta, honesta, verdadeira, sobre as situações de fato e de direito que determinaram a prática do ato apenador. E aí se verifica a grande importância do princípio da motivação. O princípio da motivação, por exemplo, no tema que abordo no meu livro das penas máximas no processo administrativo disciplinar, recém-lançado, 2017, pela editora Fórum, deixou de se resumir aquela velha compreensão de que o administrador público apenas se resumiria a aplicar uma pena automaticamente, indiscriminadamente, em todos os casos, sem maior rigor de justificar a providência grave sobre a vida do servidor acusado. Então, caçar uma aposentadoria de uma pessoa que já ultrapassou 70 anos de idade, que não tem mais condições, doente, que não tem mais condições de retornar ao mercado de trabalho, não pode ser adotada de forma meramente mecânica, por um mero enquadramento singelo e discricionário, muitas vezes indevido, abusivo, desmotivado, errôneo, no tipo disciplinar que prevê a infração mais grave passível de pena máxima. A motivação agora deve observar, inclusive no caso de atos que se dizem de algum caráter, de algum grau vinculados, ou seja, em que a providência determinada ao administrador público seria definitiva, mas na verdade, pela teoria do direito administrativo mais moderno, mais progressista e mais de vanguarda, na verdade essa previsão de solução de pena máxima, ela não é definitiva, ela deve ser confrontada com o caso concreto. Então, no caso da lei, por exemplo, 8.112, a lei federal, é necessário se verificar os quesitos, os critérios, os parâmetros dosimétricos de pena previstos no artigo 128 da Lei Federal 8.112. Não é possível se ignorarem as circunstâncias gerais incidentes sobre o fato, os antecedentes funcionais do servidor, as circunstâncias agravantes, as atenuantes, os danos decorrentes ao erário, para a administração pública, o ânimo, a intenção, o dolo do servidor ou a culpa, o grau de culpabilidade demonstrado na situação, a condição de saúde psíquica, emocional do acusado, as condições materiais de trabalho verificadas na repartição em que a infração ocorreu. Ou seja, o princípio da motivação, ele reclama uma decisão, no caso de, por exemplo, de penas máximas, de muito maior complexidade do que uma singela invocação ou tipificação ou enquadramento jurídico por exemplo, no artigo 132 da Lei Federal 8.112, quando arrola os casos passíveis de pena máxima. A motivação deverá ser mais complexa, mais profunda, deverá cotejar os efeitos da decisão sobre a vida do servidor, sobre a violação da confiança nele depositada pela administração pública. Deverá considerar
todos os parâmetros dosimétricos do artigo 128 para, ao fim, diante de todos os elementos característicos do caso concreto, se chegar a uma solução apenadora para o processo administrativo disciplinar. Não cabe, por exemplo, em virtude do princípio da motivação também, a consideração ou a presunção de fato como verdade absoluta quando sobre ele paira dúvida. É muito comum, infelizmente, na praxe administrativa, se verificar erros de parte de comissões processantes que presumem determinados fatos como verdade absoluta quando a defesa traz aos autos um elemento importante, honesto, sério, que gera dúvida sobre a confiabilidade de documentos ou de outras provas reunidas ao processo. Nesse caso, uma decisão que tome por verdade absoluta fatos controvertidos ou duvidosos representa uma ofensa ao princípio da motivação. A indiciação, segundo a Lei Federal 8.112, que serve de parâmetro, ela funciona, ela exige a exposição dos fundamentos, dos fatos e provas que justificam a opinião da comissão processante no sentido de que o servidor teria praticado infrações administrativas. Não há mais espaço para presunções em meio a fatos controversos ou duvidosos. A comissão deve expor claramente a sua opinião em face de fatos e provas, logicamente expostos, arrolados, apontados, para justificar uma censura à conduta do servidor acusado. O afastamento preventivo do servidor acusado deve ser alvo, objeto de motivação. O indeferimento dos pedidos de prova pela defesa não pode se resumir a uma mera providência negativa, injustificada. O princípio da motivação também se aplica aí. A comissão processante não tem a possibilidade de indeferir sumariamente pleitos da defesa. Se ela tiver dúvidas sobre a real utilidade ou pertinência do meio de prova requerido, deverá abrir oportunidade para que o acusado explique qual a finalidade desejada com a prova. O princípio da motivação, ele é um elemento também muito importante no relatório final. No ato de julgamento, evidentemente, nos pareceres dos órgãos de consultoria jurídico, assessorias, corregedorias, ouvidos antes do julgamento, a própria decisão de instauração do processo administrativo disciplinar, embora não envolva um juízo definitivo sobre o tema, requer também a observância do princípio da motivação. O princípio da motivação, portanto, ele atualmente no direito moderno se revela como um dos mais importantes postulados das decisões e atos administrativos. Toda decisão da administração pública deve se demonstrar como motivada. Não há mais espaços, menos ainda em caso de aplicação de penas, para decisões não justificadas, não demonstradas em seus fundamentos concretos, fáticos e jurídicos, de forma satisfatória. Então, o princípio da motivação não pode ser ignorado pelos que atuam no processo administrativo, disciplinar e na sindicância. Em outros vídeos eu vou falar de outros princípios que devem ser observados pela defesa no processo administrativo disciplinar. Muito obrigado.